Fala, meus amigos! Muito bom tê-los mais uma vez no nosso canal, mais um vídeo e para falar de dividendos. Antes, pessoal, obrigado pelo apoio, pelas felicitações pelo meu aniversário na última sexta-feira, 46 anos, aos amigos de turma, Melo representando aí a turma Aguento Tranco, os familiares, Neto, Dedé, Joana, todos, o Elton que mandaram aí as felicitações, os amigos no nosso culto, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, hoje o assunto é dividendos. Dividendos em Fiagros, essa imagem diz muito bem o que para mim significa dividendos, é esse foguete, tá, impulsionando os nossos investimentos. Tá bom, pessoal? Eu vou falar de Fiagros, falar mais especificamente de como ter R$ 1.500 de dividendos mensais com Fiagros, aqueles que têm maior liquidez. Para isso, pessoal, não deixe de se inscrever, compartilhar, deixe seu like aí. A gente vai ver aqui no site Status Invest os Fiagros que têm maior liquidez. Tá bom? Status Invest, você vai ter as informações de altas e baixas do dia. E aqui embaixo, né, nós temos os rankings, né? O ranking de mais populares, maiores altas, maiores baixas e liquidez média diárias maiores, né? Eu peguei os 5 maiores, o Kinea, o Rura 11, Vigia 11, o RZAG e o SNAG 11, para ranqueá-los e vermos aí do primeiro ao quinto qual que seria o mais barato para a gente ter um rendimento mensal de R$ 1.500 e qual o mais caro, tá bom, pessoal? Vamos lá direto ao ponto. R$ 1.500 de dividendos mensais confiáveis, aqueles que são mais líquidos, né? Vou fazer um vídeo depois sobre fundos imobiliários, tá bom, pessoal? Vamos lá. Começando aí, já falei para vocês, né, o Kinea, Rura 11, Vigia 11, RZAG 11 e SNAG 11. Por que eu uso o indicador, o primário para mim é liquidez? Porque nos dá facilidade de entrar e sair do investimento, porque o ativo é negociado mais vezes, há mais volume financeiro relacionado a esse ativo. Tá? Então eu uso liquidez, o PVP, né, preço pelo valor patrimonial, para ver se está caro ou está baixo. Eu uso o valor de mercado, o valor patrimonial também. Uso a reguinha lá de dividendos, né, se vem caindo, se vem subindo. E as informações que a gente vê também no relatório gerencial, que é macro, né, você consegue ver macro daquele ativo. E as notícias também. Tá? Mas o primeiro ponto da minha análise contábil, né, até eu falei no vídeo anterior, fundamentalista, para mim eu vejo a liquidez média diária. Tá bom? Então, começando com o Kinea 11, é o Kinea Crédito Agro do Fiagro, é o KNCA11. Nós vamos usar dois parâmetros para a gente fazer essa medição. O rendimento médio de 2 anos, aqui de 24 meses, tá bom? Para ajudá-los aí, para ver uma tendência dos dividendos e o último dividendo. Então, a gente vai ter a escala de rendimento médio e a escala de último dividendo. Tá bom, pessoal? Para o Kinea, então, rendimento médio, nós vimos aqui foi 1,2360, tá? Só voltar aqui, rendimento médio 23,60, né? 1,2360 e o último 1,14. Então aqui, usando a média, né? 1,2360, então você vai ter que ter 1.214 cotas, tá bom, pessoal? Ou seja, essas 1.214 cotas vezes o valor da cotação. O valor da cota atual está 103,61, a gente teria que ter investido em 125.732,54, com o rendimento médio. Já com o último dividendo, de 1,14, lembrar, pessoal, Selic queda, CDI em queda, a maioria dos Fiagros tem diminuído os seus dividendos. A gente vai aumentar para 1.316 cotas, total investido aí, só multiplicar um pelo outro, vai dar 136.357,5, para você ter um rendimento mensal com o Kinea, né, o KNCA11, R$ 1.500 por mês. Pessoal, aqui um detalhe, eu arredondei, tá? Para mais, né? Sempre fechando aqui o valor de cotas para cima, tá bom? Até para compensar as taxas aí da Bovespa. O segundo mais líquido é o Rura 11, é do Itaú, Asset Rural de Fiagro, Rura 11. O rendimento médio em 2 anos, 11 centavos e 33, né? 0,1133, e o último 10 centavos, tá bom, pessoal? O mesmo cálculo que a gente vai fazer para o Rura 11, para o rendimento médio
a 11,33, 13.240 cotas, tendo um total investido aí de 131.340,80 para o Rura 11. Já usando o parâmetro de último dividendo, 10 centavos, só multiplicar, né? Vai dar 15 mil cotas e o total de 148.800 para você ter R$ 1.500 com o Rura 11, tá bom, pessoal? O terceiro mais líquido é o Vigia 11, valora CRA, fundos de investimento na cadeia produtiva do agro, Vigia 11, é o mais popular. Rendimento médio de 12 meses, de 24 meses, 0,3 a 5,2 arredondando. E o último rendimento, 11 centavos, tá bom, pessoal? Vamos conferir aqui. Então, para o rendimento médio, 11.095 cotas, que vai dar o total investido, a cota está 8,23, 91.311,85. E para o último dividendo, né, os últimos dividendos, que foram de 11 centavos, 13.637 cotas, sendo um total investido aí de 112.232,51. Tá bom, pessoal? Então, para o curto prazo, a gente vai usar aí os últimos dividendos. O quarto lugar de mais líquido, o RZAG 11, é o Fundo de Investimento Cadeias, né, da Produção Agrícola, é o RISA, né? A média de 24 meses é 0,1228 e o último foi 10,5, tá? Aqui está arredondado, mas foi na verdade 10,5. Então a gente tem os mesmos cálculos, né? Pessoal, a gente viu que todos aqui, o médio, né, é bem maior do que os últimos, porque os últimos realmente, o último no caso, tem caído por conta da taxa Selic em queda e da CDI. Então, voltando aqui para o rendimento médio, 12.215 cotas, investido total 106.270,50, e para os últimos dividendos de 0,10,5, 14.286 cotas, que vai dar aí 124.288,20, tá bom? E para fechar a relação aí, o SNAG 11 da Suno, né, Agro, Fiagro Imobiliário, a média de 2 anos 11,32,5, 11,32 arredondando, e o último, aqui está 11, mas também foi 10,5, tá bom? Usando o rendimento médio, a gente vai ter 13.251 cotas, dando um total de 133.044 centavos, e para os últimos dividendos a gente vai ter aí 14.286 cotas, totalizando R$ 143.431,44, tá bom, pessoal? Esses foram os 5, tá? Voltando aqui lá para o primeiro slide, os 5 mais líquidos do mercado, pessoal, tá bom? A gente fazer uma análise aí, né, em qual que seria o mais barato e o mais caro para a gente ter R$ 1.500 de rendimentos mensais, tá bom? Vamos lá para o final, para o nosso ranking, né? Ranking dos fiagros que vão nos proporcionar aí R$ 1.500 de rendimento mensal, tá? O mais barato aí, na média, é o Vigia 11, seguido pelo RZAG 11, o Kinea, o KNCA 11, Rura 11 e o mais caro deles é SNAG 11 no rendimento médio, tá bom? Já nos últimos dividendos, a gente tem o Vigia como o primeiro mais barato, depois o RZAG também mais barato, Kinea, né, os 3 primeiros foram inalterados, aí teve a mudança aí no quarto e quinto, que entrou o SNAG 11 e depois o Rura 11 como os mais caros, tá bom, pessoal? Foi isso, foi o nosso bate-papo. Vou fazer um vídeo depois sobre fundos imobiliários, com aqueles que são mais líquidos, né? Como e quanto nós teríamos que investir para termos aí R$ 1.500 de dividendos mensais, tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus. Não esqueçam, estudem fiagros também, não só fundos imobiliários, fiagros também. Eu creio que ainda vai ter um boom no nosso país, da parte do agro, né? O agro é o motor do nosso país. Grande abraço, fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever, compartilhar, deixar seu like. E até o próximo vídeo, pessoal. Acho que quarta-feira vai estar aí o mesmo tema, mas com fundos imobiliários. Fiquem com Deus. Fala, amigos, tudo bem? Boa noite. Nilson falando com vocês no nosso canal Nilson Invest. Obrigado por toda a confiança. Os quase 900 inscritos
Que Deus os abençoe. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Fiagros e vou fazer uma análise aí profunda do Razag 11, tá bom? A gente não vai ficar só na superfície do iceberg, não, a gente vai mergulhar e ver as raízes aí, o que está escondido, para ver se a gente consegue explicar essas quedas, né, que são constantes nos últimos dias, mais de uma semana caindo praticamente todo dia, tá bom? Eu vou usar o site aí do Status Invest, você vai colocar lá em Fiagros, tá bom? Uma dica para você, site muito bom. Aqui você vai ter as altas e baixas, né, dos Fiagros. E uma novidade desses últimos dias, o Razag não está aqui. Ele não subiu, mas caiu menos. Tá bom? Então, daqui eu já coloquei a página direto do Razag 11. A gente vai começar com os indicadores, que é a parte superior do iceberg, a pontinha do iceberg. Tá bom? E vamos aproveitar e ensinar como faz a análise de um Fiagro. Tá bom? Tudo junto aí nesse vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixa o like. A gente vai começar aí com o nosso Razag 11. Hoje aí fechou a 8,52, a mínima do mês, a mínima do ano. Tá? Pode ser um sinal de reversão, pode ser. Vai depender de amanhã se ele subir com força, né, e o candle de alta for maior, né, que cobrir todo o candle, isso é análise gráfica, candle de hoje, de baixa, tá bom? Então pode ser um sinal de reversão, ele pode ter chegado no batente ou no fundo aí, no seu suporte, tá bom? Ele perdeu que era 8,69, aí me preocupou. Bateu 8,50, 8,52 aí, quem sabe a partir de amanhã ele começa a subir aí até a Datacom, que é semana que vem. Lembrando, pessoal, Datacom, eu falei no vídeo anterior sobre o investidor iniciante, veja lá, eu lancei até hoje o vídeo completo. Lá eu deixei a dica para vocês de várias nomenclaturas e pontos importantes da análise de Fiagros e fundos imobiliários, tá bom? Então, Datacom, semana que vem, dia 29. Quem comprar até lá, até o dia 29, inclusive, vai ter direito aos dividendos. Então a mínima 8,52, a máxima foi 9,87. Esse mês a máxima foi 8,88. É o meu preço médio, 8,88. Então estou perdendo aí cerca de 36 centavos. Perdendo não, só se eu vender, né? E não vou vender tão cedo. O dividendo yield 17,10. Quanto a cota baixa mais, o dividendo yield aumenta. Tá bom? Então está 17,10 aqui. Esse ano perdeu 10% praticamente. E só nesse mês mais de 4. A gente pode ver aqui a cotação dele caindo, tá? Despencando, na verdade. A gente pode mudar aqui para 6 meses para ter uma visão melhor, né? Próximo a 9,90, né? 9,87, a partir dali só queda, tá bom? O valor patrimonial por cota 9,48, ele está bem descontado, está com PVP de 0,90, ou seja, 10% de desconto em relação ao valor justo, entre aspas, do patrimônio. É de 645 milhões e o valor de mercado hoje está 579 milhões. Tem caixa cerca de 2,6%, né, 17 milhões, e tem quase 90 mil cotistas aí, crescendo bastante. Rendimento médio de 12 centavos, isso aqui é a parte básica, pessoal. O último dividendo de 11 centavos, eu creio, se Deus quiser que não tenha nenhum tipo de calote, ele vai pagar 11 ou 10,5 na próxima distribuição, que a gente vai saber no dia 29. Dividendos aqui a gente pode ver 23 era na casa dos 12, agora com a Selic caindo foi para 11, 12,2 e manteve 11 aí. A gente vê que em março deu uma queda aqui, talvez caia para 10,5, tá? Já abriu, subiu de novo. Então vamos ver aí qual vai ser o próximo dividendo. Divulgou 11 e pagou no dia 14 último os dividendos, né? No passado aqui 24, beleza, comparação caiu 9%. Aqui são os dividendos, né? Divulgação da Datacom. Dia 29 vai repetir esse mês, dia 29 de novo. E é isso, pessoal. Algumas informações do CNPJ, o nome, né, dele, é o Cadeias Produção Agrícola RISA, né? Prazo indeterminado, telefones. Algumas notícias, a última de 2 meses. Isso que me traz estranheza, nenhuma notícia eu encontrei sobre essas quedas. Os comunicados, a gente vai ter aqui uma assembleia, né, a convocação aí dos cotistas. Eu tenho algumas 16 mil votos aí para fazer e participar. É só para apreciação da demonstração financeira do fundo aí que fechou exercício do ano passado, 2023. Aí vai nos as matérias constantes na ordem do dia, beleza, então nada demais. Então,
Não achei nenhuma notícia de impacto, que eu falei para vocês nos últimos vídeos. Aqui carta consulta. Então, declarar o voto para plataforma eletrônica até o dia 15 de março, beleza. E algumas informações só da Assembleia, pessoal, então nada relevante. Então vou até fechar para não atrapalhar os estudos. E a gente vai abrir o relatório gerencial. Você pode ver aqui embaixo o relatório gerencial, 22/2. E eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai buscar algumas palavras-chave e fazer pesquisas, pessoal, no Google, tá bom? A primeira pesquisa, vou tirar aqui o iceberg, a gente já viu a pontinha dele, vamos lá. Hazag 11. Primeira pesquisa básica, né? Ver notícias dele aqui no Google. Eu ensinei para vocês naquele vídeo anterior. Então, notícias. Então, a gente tem aqui dividendos para dezembro, 22, 23. Tá nada recente aí, tá bom? Nada preocupante, tá? Então, primeiro é o nome do fundo, do ativo, né? Então, Hazag 11. Vamos lá para o relatório gerencial. Vamos pesquisar aí sobre a gestão dele, RISA Asset Management. Vamos ver se tem algum tipo de notícia negativa sobre a gestão do fundo. Cenário de safra de algodão, 23 também, da RISA Assets, né? 22, 20, 22, então nada aí de preocupante quanto à gestão. Beleza, aqui é o site, né, da própria. Eu vou abrir uma nova guia aqui, da própria gestora do fundo, tá bom? Ela gerencia o RZTR11 também, o Hazak 11, a gente pode ver aqui, tá? Eu também tenho um salvo, eu já dei uma lida nele também. Também nada demais aqui, né, pessoal? Então vamos lá, ver se a gente tem alguma coisa que nos preocupa, né? Dividendo yield aqui na época que lançou era 15, a cota foi caindo, né? O spread é bem alto, 5,24, concordo, a CDI mais 5%. O valor patrimonial 9,48, né? Lançou aí 34 CRAs, o dividendo foi 11 centavos, o patrimônio alocado é um pouquinho alavancado, 106, nada demais, todos com CDI, até lá usar o CDI. Vou aumentar aqui, vai ficar melhor visualização para vocês. Liquidez média 2,20, ele tem uma boa liquidez em relação aos fiagros. O valor da cota estava 9,22. Então, panorama, pessoal. Aqui soja, milho e algodão. Então vamos lá ver safra de soja, né? Então, primeira pesquisa, safra soja 2024. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Alta aqui, 1º de março aqui, a soja aqui, 151 milhões de toneladas, alta de 1,1 milhão em relação ao mês passado. Previsão da soja aqui em fevereiro. Então, agência do governo de janeiro. Fala que a safra vai ser menor, mas a gente tem aí uma notícia mais recente, que é de 1º de março, que a safra vai ser maior de soja. Então a gente já pode ver. Alguém comentou que haveria uma quebra na safra, mas por enquanto, previsão para 24, clima adverso, produção de soja na safra, mas parece que recuperou, tá bom? Então vamos a soja 24 no mundo, ou mundial, melhor dizendo, tá? Vamos ver se expansão de 5, a demanda tem expansão de 5, a chinesa 3. Nada demais também. Então é isso, pessoal. Soja, não vi problema. Safra de... Vamos lá para o milho. 2024. Bem rápido, pessoal. Chegando ao final já do vídeo. Estou fazendo aqui uma investigação de acidente aeronáutico. Vendo os detalhes aí, aprofundando para ver se a gente acha algum tipo de indício, né? Projetou produção de milho 24 e 124 milhões, reduzindo... Aqui a redução de milho de 10% em relação a 2023.
Então o milho realmente caiu bastante, né? 10% é de impacto, né? Por conta de preços do commodity, né? Vamos colocar aqui mundial. Aumento de 6% no mundo. Beleza. Produção americana também grande. Nada demais. Vou colocar o preço do milho também. Milho 2024 deve ter caído também. Previsão de contratos aqui para setembro. Caiu no 0,3. Janeiro de 25 já subindo aí cerca de 1,5. Tá? Cotação de milho aqui. Sabe o que esperar? Beleza. Caiu bastante, pode ver em março aqui, caiu com cerca de 4%. E só porque impacta, né, essa questão de safras? Porque o produtor, aqui a gente vê a queda de preços, né? Pode ver o seu capital, o seu recurso, a sua receita, melhor dizendo, caindo, que pode dificultar o pagamento das suas dívidas, no caso das CRAs. Tá bom? E para fechar, safra de algodão. Então, na 2024. R$ 9 milhões, cerca de 3,7. Deve crescer cerca de 5%. Isso aqui, Forbes Brasil. Aqui, um pouco menor em relação a 23, cerca de 3%. Então, essas reduções impactam sim, pode causar aí certa inadimplência. Talvez esse seja o medo principal dos investidores. Tá, nós vimos a safra e só o preço do algodão. A gente fechar aqui. Para agora hoje é de dia 18, né, de ontem, caiu 0,31. Então, caindo um pouco, né, mas uma tendência de queda. Então vimos aí, analisamos o FIAG com o nome dele, o nome da gestora e as safras, né? E vamos ver agora, pessoal, essa é a dica, quem ficou até aqui, essa dica importante, vai ver os CRAs emitidos, para quem ele emitiu, tá? E importante, pessoal, isso aqui, ó. O devedor KPS Agropecuária, ó, a taxa é de CDI mais 5,5 e 20% do PL, do patrimônio líquido. Então vamos ver aqui, ó, o nome desse devedor aqui, se tem alguma notícia aí de quebra, alguma coisa assim. Essa aqui é a dica de ouro, pessoal. Notícias, né? Aqui ele fala do Hazard. Só tem isso, não tem nada. Todas. Agrícola, Rondônia, sede. Vagas aqui, trabalhar na empresa, então nenhum tipo de notícia negativa, né? Por enquanto aqui, nada. KPS aqui, treinamento em colheitadeiras, então nada. Então, vocês têm um vídeo de treinamentos, todas, e mais uma vez notícias, não tem nada. Então, já é uma coisa boa, né? Esse aqui é o maior CRA emitido, né? 20% do PL. Vamos lá ver o segundo? Atafona Sementes Produtivas. Esse aqui, pessoal, equivale a cerca de 17,3, né? Então vamos lá ver. Tem alguma notícia? Notícias sobre ele. Mapeamento de casas e bancos, sementes. Rede de sementes do Acre. Investimentos e expansão da empresa. Cadeias produtivas. Rede do Agro. Gigante setor de sementes, aqui de 23 de setembro. Boa Safra Sementes, trabalho de escravo, 12 de junho. Uma denúncia. Então, só aquela notícia que é meio estranha, né? Então, imagens aqui, sementes produtivas.
Aqui são as imagens, então também nada de preocupante, né? Sementes e é isso. E por fim, vamos ver o terceiro. Esse aqui é o Celine, que equivale, isso aqui, 9,3 é o último que a gente vai olhar. Vamos lá, pessoal. Agro. Só fala do nosso Fiagro, né? Somos Agro 22. Notícias. Celine Dion, não é o caso. Plano do governo ter mais portuários, beleza. Nada também. Então, pessoal, vimos aí, né? Então, dos três tipos aqui, né? Os três CRAs os maiores, nada que indique uma queda, né? Ou a quebra de pagamentos, né? Ou inadimplência. Então, me deixa mais tranquilo. Então, a gente fez ao vivo aqui. Não tinha feito esse piloto. Vi agora com vocês. Então, me deixa mais tranquilo com o Razag. Então, eu creio, tá, que é apenas o medo do mercado, é uma turbulência passageira. Não tem nenhum indício, a gente viu nenhum tipo de notícia nos CRAs maiores, na empresa em si e na sua gestora. Nas safras, né, as safras realmente caíram. Pode impactar sim, mas para fechar aqui, reforçar que a garantia dos fiagros, 91% dela está em cima das terras, né? Então você vai ver que as terras estão o maior garantidor aqui, ó. Portfólio por garantia, vou dar até um zoom mais aqui, 91% é alienação fiduciária de terras, né? Então o produtor perderia sua própria terra, né, caso deixasse de pagar os CRAs. Então nos dá uma segurança maior, né? E a outra, que 9%, é alienação fiduciária de grãos, tá bom? É isso, pessoal, passamos aí pelo Razag, tá? Hoje não caiu tanto, fizemos aí um raio-x, tá? Ensinando também como fazer uma análise, tá? Então, indicadores, parte geral e os comunicados, tá? Tudo que você precisa para analisar um fiagro você viu aqui, tá? E o bizu maior, né, foi você analisar os próprios CRAs, tá certo? Esse aqui também foi emitido esses dias, tá? Ele fala só da parte contábil, né? Então nada demais, já dei uma olhada, né? O dividendo yield do mês foi 1,16. No mais, tudo certo, nenhum tipo de coisa ruim para o nosso fiagro aqui, Razag 11. Tá bom, pessoal? Você pode ver isso aqui nos comunicados, que foi isso aqui em forma periódica, que eu acabei de abrir aí no dia 13. Valeu, pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, quase 18 minutos, desculpe pelo tempo, mas foi uma análise profunda, foi realmente um raio-x de um fundo imobiliário, no caso de um fiagro, né, do Razag 11, tá bom? Grande abraço, deixe seu like, se inscreva e mande para o seu amigo aí, investidor de fiagros e de FIIs. Valeu, pessoal, fiquem com Deus! Amigos do canal, muito boa noite, boa tarde, bom dia, vamos falar com vocês mais uma vez. E para fechar, conforme prometido, domingão, vamos falar de mais um fiagro, o FGAA11, e dar uma analisada por meio do nosso método de verificação iceberg, os fundamentos, notícias, comunicados, fatos relevantes, relatório gerencial, tudo a ver com o nosso FGA11, tá bom? Não deixa de compartilhar, se inscrever, deixar seu like, comentário. E eu quero agradecer os amigos que têm se inscrito no canal, comentado. O próximo vídeo vai para um amigo que pediu, vai ser mais um FI Infra, o BODB11. Vocês pedem aí, a gente faz na medida do possível, né? Um abraço aí para o Ronaldo, do grupo de FIIs, lá do WhatsApp. Um abraço, Ronaldo. Então, o próximo vídeo vai ser conforme você pediu aí, o BODB11 é um FII Infra, né? Fundo de investimento no setor de infraestrutura, tá bom, pessoal? Falando aí de fiagros, voltando no setor que eu gosto muito, vamos falar aí do FGA11, que fechou na sexta-feira 8,61, mais próximo da mínima do dia do que da máxima, tá bom? O volume financeiro quase R$900 mil, 70% da sua média aí dos últimos 20 dias, tá bom, pessoal? Ele está aí a 8,61,
Vamos ver aí como é que ele tem se comportado, ver informações, tá bom? E vamos lá, pessoal. Vou pro básico aqui, tá bom? Esse site é muito bom, Clube FI, recomendo para vocês aí, juntamente com o Status Invest. Vou deixar também aqui o FGAA11 para a gente fazer os dois cross-checks aí, tá bom? Estou deixando aqui, e Google para a gente ver notícias e fundamentos, para a gente ver a parte contábil e os fundamentos, obviamente, do FGAA11, tá bom? Ele é do agro, como eu falei, o yield dele mensal é excelente, pessoal, útil pelo menos, né? 1,22 e 12 meses, 16,26. Está com PVP, que é o preço pelo valor patrimonial descontado, 0,90, cerca de 10%. Tem uma alavancagem baixa de 1,27, a liquidez média dos últimos 30 dias mais de 1,2 milhões de reais. Excelente, né? Bom para os fiagros. Tem mais de 51 mil cotistas, crescendo, né? Ele vem crescendo com o tempo, e o valor patrimonial 433 milhões, tá bom, pessoal? Descrição geral, a gente vai ver isso aqui no relatório gerencial, então vou dar uma puladinha, tá bom? E tem a taxa de performance de 10% sobre o que exceder o CDI, né? 100% do CDI. Realmente, os fiagros, não é novidade, a maioria deles, os fundamentados aí, tem sim vencido o CDI com certa facilidade, tá? Pelo menos nos últimos meses aí. O IPO, ele foi lançado em janeiro de 22, é um fiagro bem recente, foi lançado a R$10, ele está bem descontado. A gente vai ver aqui no gráfico do Google, aqui, só para a gente ver que ele está realmente, vou deixar aqui na cotação máxima, né? Ele está nas mínimas históricas também, é o FGAA11, então pode sim ser uma boa oportunidade, aí depende da sua análise, depende também do seu perfil de investidor, para que você possa fazer ou não aportes aí no FGA11, tá bom? Quem administra é a BRL Trust, CNPJ, cotas emitidas 45 milhões, o auditor contábil externo é a Baker, Chile Brasil, tá? E mandato híbrido aí, os usuários têm dado 5 estrelas para ele aí, nesse site pelo menos. Aqui ele explica a taxa de administração, tá? Vou pular, o valor pago como referência, tá bom? Dados básicos sobre o fundo, que a gente vê, tá tudo vermelho, pessoal. Tanto no ano, quanto no mês, quanto em 12 meses. 12 meses perdeu mais de 10% aí. A gente pode ver que ele chegou a bater 10,14 em setembro do ano passado. E o fundo aqui foi 8,58 no dia 16, tá? Subiu um pouquinho para 8,64 e agora está 8,61. Pode ser uma boa, vamos ver, né? Os dividendos no último mês pagou 1,22, é excelente, né? Tudo que é acima de 1% hoje em dia, pessoal, com CDI, né, e a Selic caindo, é excelente, tá? Tudo que for acima de 1%, sem imposto de renda ainda, é mais vantajoso para o investidor ainda, tá bom? Pagou um yield de 3 meses de mais de 3%, 3,54%, 6 meses 7,38% e em 12 meses já falamos aí 16%, pessoal, lembrar que os dividendos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Ele saiu aqui de 14 centavos em junho do ano passado, veio aqui para 10 centavos em março, abriu também 10 e pagou 11, né, subiu 10% na última distribuição, paga em 15 de maio. Valor patrimonial é 433 milhões e o valor de mercado 388 milhões. Né? Há esse gap aí, que é o desconto de 10% no valor patrimonial no PVP, como falamos, tá? Então, a cota, ele vale mais, aqui um exemplo, né? Uma comparação, o RZAG é 9,55, se não me engano, e está sendo cotado aí a 8,63, 8,64, 6,5, né, RZAG, e ele está aqui, ó, 9,62, né, o FGA11, e a cota está 8,61. Está bem parecido com a RZAG 11 aí, bem descontado. Os posts aqui, depois eu vou colocar o vídeo, tá? Aqui nesse canal. Depois nós temos os comunicados. Eu já vi para vocês aqui, a gente pode ver aqui embaixo, tá? Aqui é o trimestral, relativo aí o último trimestre, né? Competência é o primeiro relatório de 2024. Aqui tem os dados do administrador, tá bom? Vou lá para a parte contábil. Aqui, até eu falei, né? Ele tem um RZAG também, tem 500 mil investidos lá, né? Quantidade de 500 mil,
4 milhões de reais, e tem no XPCA11 118 mil, mais de 1 milhão. Tá bom? Interessante aí, nós falamos do XPCA11 no vídeo anterior a esse. Eu falei algumas vezes, né, sobre o RZAG11, as cotas que a gente tem conquistado e comprado, e a gente está chegando nas 20 mil, faltam 1.800, 1.700 pouquinho. Se Deus quiser, a gente vai chegar às 20 mil nos próximos meses aí. Aqui são os CRAs, pessoal, emitidos, tá? E os valores respectivos. Depois a gente vai ver no relatório gerencial a participação no patrimônio líquido de cada uma delas, para ver se há ou não grande concentração em um único CRA, como há no RZAG11, tá? É o risco que ele tem, essa concentração. Aqui ele tem aqui LCA, Bocom, BB, MBM, ele tem aí 147 mil nessa LCA. Aqui tem de outros fundos de investimento, aqui dentro do Itaú, né? O FIC e FI, 24 milhões. Ele tem disponível R$1.000 em renda fixa, 24 milhões. Porque, pessoal, a renda fixa vai render, né, e vai ajudar aí os cotistas e o próprio Fiagro na sua manutenção e pagar suas contas. Dinheiro parado, perder dinheiro, na verdade, né? Deixar em conta corrente. Aqui os ativos, aqui títulos imobiliários, né, valores imobiliários, aqui recursos mantidos para liquidez, outras receitas, tá? Resultado contábil aí 14 milhões, né? Acima do que a gente viu no XPCA11, né? Que acho que foi descontado cerca de 12 milhões aí. Resultado líquido, distribuído 13 milhões, tá? Já foram distribuídos 9 milhões, né? E tinha aí um excedente de 4 milhões remanescentes. Tá? Feita aqui a leitura do trimestral, vamos para o relatório gerencial, o último. Vou aumentar para a gente aqui. Aqui já mostra a feira agrícola, AgriShow, 29 de abril a 3 de maio. Interessante, né? A força do nosso agro. Então, o relatório gerencial dele, relativo ao mês de abril. Aqui tem um sumário, uma imagem interessante. Informações gerais, panorama setorial, comentários do gestor, informações da carteira e o disclaimer que sempre eles colocam no final aí, por conta dos riscos, né? Aqui vamos começar rapidamente, marcação de 49% dos ativos da carteira, ganho de capital, resultando em ganho de capital. Aí fala do AgriShow aqui, maior evento de agronegócio da América Latina, atingiu vários recordes aí, totalizando 13,6 bilhões, evidenciando que, eu falo para vocês direto, pessoal, a força do agro é o segmento que eu vejo maior possibilidade de crescimento. Depois do agro, os fundos imobiliários aí de logísticos e os FI Infras também, nessa sequência que eu acho aí os setores mais promissores na minha avaliação. Manutenção do perfil de risco conservador com rating A- ou superior a mais de 40% da carteira alocada, pagou 10,5 por cota, desculpa, não foram 11 centavos, então 10,5, para ali estar arredondado, que deu uma rentabilidade líquida de 1% ao mês, ou 160 do CDI, né, num rendimento aí equiparado, né, com a soma do imposto de rendas 15%. Aumento de 2.425 cotas, superando as 50 mil, o volume médio diário aproximando-se a 1,3 milhões, acho que ele é o 0,405 de liquidez média diária, é um fator que eu gosto muito de olhar porque nos dá facilidade de entrar e sair do ativo, a gente não fica preso, tá? Informações gerais. Aqui ele vem utilizando o seu conhecimento do setor do agro para trazer melhores oportunidades para os seus cotistas. Tem mais de 19 anos atuando junto ao agro, mais de 21 bilhões de reais estruturando, tá? Aqui o agro, né, é um setor reconhecidamente que exige profundo conhecimento. Ele fala aqui, o pé sujo de barro, né? Buscamos trazer essa experiência do campo para dentro do fundo aí. É a primeira vez que eu vejo nos relatórios, achei bem interessante aí essa vivência do outro lado, né? No campo mesmo. Fala que o agro é contracíclico e, portanto, o fundo pode ser um porto seguro para a volatilidade de outros mercados, tá? Então, outra dica aí, realmente eu gosto muito aí do setor do nosso agronegócio. Quem vive aqui no Centro-Oeste, no caso nós aqui em Brasília, quando a gente viaja para as proximidades, a gente vê o tamanho dos campos de produção aqui no Goiás. Então, realmente, a força é gigante, tá? Aqui somos focados no setor sucroenergético, então atenção com esse setor para quem tem cotas do FGA11 ou pretende ter, tá?
que possui oportunidade no crédito corporativo, balanço auditado, não concentrado e com empresas de faturamento de 500 milhões a 1 bilhão. Tá interessante aqui. Também estão atentos a outras oportunidades. Aqui são os dados gerais, tá bom? A imagem muito bonita, né? Aqui tem o objetivo, investir nos CRAs, tá? LCAs, letras imobiliárias garantidas, cotas de FIAGROS também, né? Nós vimos que ele tem XPCA 11 e tem o RSAC 11. Aqui é rentabilidade, cotista, já lemos tudo isso aqui, tá bom? Panorama aqui, eu não vou me ater muito porque cabe a você, né? Você que quer investir ou se tem o FGA 11, olhar, mas já vimos que ele é focado no setor sucro-alcooleiro, né? Então atenção aí, aqui a única união de cana-de-açúcar considera todo o processamento de cana entre 1º de abril e 31 de março de cada ciclo, como a safra. Então começa em abril e vai até o final de março aí, do outro ano. Na prática, para evitar prejuízos para as soqueiras de cana-de-açúcar devido à colheita no período chuvoso no Centro-Sul, a maioria das unidades produtoras de açúcar e etanol realiza sua safra a partir da segunda quinzena de março, terminando até o mês de dezembro, ou seja, eles evitam o período chuvoso, tá bom? Aqui ele fala mais algumas informações, fala da produção, a safra atingindo as 620 milhões de toneladas de processamento de cana-de-açúcar no Centro-Sul, com maximização da produção para açúcar. Tá? Então detalhes aí, com relação aos preços do açúcar, em abril houve uma queda de 1%, falando uma leve queda dos preços reais, apesar da perspectiva de balanço global 23-24 ainda apertado. Tá? Aqui a cotação do açúcar, né, em Nova York, reais por tonelada. Então a gente vê aqui caindo, né? Aí fala do etanol também. Vou passando aqui, pessoal. Aqui explicando em gráfico, né? Essa tabela aqui. Aí fala da soja e milho também. Nós vimos aí soja e milho também no RSAG, no XPCA 11. Evolução das estimativas da Conab, né? Da parte de abastecimento, em relação a soja e milho. Importante aqui. Destacamos que o último levantamento ainda não contempla os efeitos das chuvas que infelizmente atingiram o nosso querido Rio Grande do Sul. O estado, né, só o RS, Rio Grande do Sul, é responsável por 8% da produção de soja e 3% de milho do Brasil. Tá? Realmente foram impactados aí, saberemos aí com os dias, né, com o passar dos dias e semanas, qual é o tamanho do impacto, né, dessa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Ele fala que, segundo o Emater, 76% das áreas de soja e 83% de milho já haviam sido colhidas até o dia 2 de maio. Tá bom? Relação no Brasil, a soja aponta a reta final e 95% da área cultivada já havia sido colhida até 28 de abril, abaixo dos 93% há um ano. Tá? A gente leu isso aqui, uma coisa parecida no XPCA 11. Aqui fala dos preços da soja, média de preços mensais. Aqui fala do milho também. Tá? Então, você investindo em FIAGRO, você acaba aprendendo aí de safras, né, de cotação de commodities, é muito interessante, né? E também dos fertilizantes, porque o campo precisa aí dos fertilizantes para manter sua produtividade. Aqui tem a cotação, né, fertilizantes químicos, aí fala de importações, queda de 4% em comparação ao mesmo período do ano anterior, foi importado no ano passado. Aqui entrega de fertilizantes, tá? Apesar da queda da produção nacional de fertilizantes, foi de 11,3% até fevereiro desse ano, houve um aumento no volume de entregas no mesmo período. Tá? Comentários do gestor, comprovação do amadurecimento do portfólio. Ele fala aqui uma coisa importantíssima, que é a taxa de juros lá dos Estados Unidos, né? O Fed deve segurar ainda por um tempo, né? A inflação lá se manter resiliente, forte. Tá bom? Aqui, internamente, o Copom decidiu por uma desaceleração dos cortes, né? De 0,25 agora, antes era 0,5. Ademais, vou ler essa parte aqui, ó. Ademais, a recente tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul pode sim gerar impactos na inflação, dado a representatividade de 8,6% do estado no índice no IPCA. Aí fala que, importante para você, o fundo não possui exposição direta à região, diferente aí nós vimos do Vigia 11 e um pouquinho do XPCA 11. Aqui fala da AgriShow, né, que ocorreu lá em Ribeirão Preto,
maior feira do agro da América Latina. O FIAGRO possui um portfólio com devedores em evolução na sua qualidade de crédito, proporcionando fechamento da taxa e consequentemente realização de ganho de capital. Interessante, né? Ganhando também, recebendo aí ganhos de capital. A parte aqui dos eventos, pessoal, ele fala aqui, vou voltar, ele fala aqui, as remarcações, vou para cá, pessoal. As marcações obtidas foram precificadas e impactam o resultado de competência do fundo e serão passíveis de distribuição à medida que o fundo transacionar os respectivos ativos. Importante destacar que, além da marcação positiva, possibilitar a potencialização na distribuição de dividendos, ela gera um outro impacto implícito ao time de gestão do fundo. A tranquilidade para ser ainda mais seletivos nas organizações e estruturações das operações a serem alocadas. Tá? Excelente aí, boas perspectivas para o FGAG11. Aqui ele fala dos ativos alocados. A Alcoeste aqui é o maior, com 17, depois o WD, Jales, tá? Vamos ver aqui embaixo. Aqui os ratings, né? Tem AAA e tem uma grande parte ainda assim, sem rating, né? Sem classificação. As estratégias, carrego, giro, caixa e nós temos aqui os FIAGROS, né? Mas aquelas posições. Alocação por instrumento, CRA praticamente, né? Ativos de liquidez e CRIs aí um pouquinho. Ativos por faixa de spread. Tá? A maioria aqui está entre 4 a 5 aqui. Tem 28% 2. Desculpa aqui, é isso aí. Entre 2 e 4. 28 aqui de 4 a 5. 27 aqui o mais clarinho, de 5 a 6. Tá? Indexadores aí, a maioria é o CDI, e um pouquinho no IPCA, a inflação. Originação própria, terceiros um pouquinho, né, que são os outros FIAGROS. Rentabilidade, aqui 10,5%, subiu aí, retifico 5% em relação à anterior, não foi 10%, não foi 1 centavo. Aqui fala da parte de distribuição. Tentamos ter a menor volatilidade possível. E sempre que originamos operações novas, aumentamos a nossa reserva de dividendos retidos para momentos oportunos. Interessante ter uma reserva para absorver os impactos aí que o setor tem. É normal, climático, commodities, exterior, guerras e assim por diante, tá? Aqui é o resultado, né? Total retido, ele distribuiu 10,5 centavos aqui, subiu, passou de 50 mil cotistas, a liquidez 1,3, já falamos aí, é considerado um dos mais líquidos do mercado, quando se usa a razão volume negociado dividido pelo patrimônio do fundo. É um métrico importante, tá? Então, alocação por estado, né, tem 1% aqui no Rio Grande do Sul, a maioria aqui na região do estado de São Paulo, né, 43%, é a parte onde tem o setor de cana-de-açúcar mais forte, né, o plantio mais forte, depois Minas Gerais e tem aí o nosso querido Goiás, aí. Abraço para os amigos de Goiás. Informações da carteira, eu quero me ater rapidamente para fechar o vídeo nele, tá? Nos CRAs eu quero ver só, e já ensinei para vocês, né, várias vezes a porcentagem do PL de um CRA. Nós temos aqui, ó, esse aqui é 7%, esse aqui 7,3%, tem um de 8%, que tem AAA de classificação, e eu acho que é a maior aí, tem aqui um 8,7%, e é isso, pessoal. Então, 8,7 aqui o maior é 8,8, eu vou usar como exemplo, vou até dar um zoom aqui, é esse aqui em cima da Jales, né? Giro, aqui é o nome do CRA da Jales, aqui é a securitizadora, ele é o CDI mais 1, tá? Então a taxa 10%, a duração de 5,11 anos, tá? 37 milhões, equivalente a 8% do PL, 8,8, tá? Não é baixo, mas também não está tão alto assim, tá? Tá maior do que o XPCA, que o máximo, se não me engano, são 7 alguma coisa. Aqui nós temos 2 na casa dos 8, né? Esse aqui também, Alcoeste também na casa dos 8,7, tá? Ele está pulverizado, né, de forma adequada na minha humilde visão. Não está tão concentrado quanto o RZAG, mas está bem alocado aí. O que eu vi melhor foi o
o BBGO11 está bem mais distribuído, né? Tem um risco bem menor para o seu cotista aí. Vou voltar aqui o zoom para a gente fechar o vídeo. Os ativos aqui, importante pessoal, quando você vê aqui, ó, Alcoeste, né? Opa. Setor de açúcar, etanol e energia, Fernandópolis, né, São Paulo. Aqui são as garantias, pessoal. Deixa eu diminuir isso aqui, tá? Alienação fiduciária de terras, na garantia terra, mais cessão fiduciária de contratos de açúcar e etanol, parte dos contratos que ele tem, aval dos sócios, né, dos administradores e fundo de reserva aí, estratégia carrego do ativo, tá? Então você pode aqui, ó, Batatais, usina Lins, aqui tem Ubifol em Minas Gerais, vamos aqui Sonora, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, tem Caxias do Sul, né, Pisani Plásticos, a Aval da Holding, né, e é o único que eu vi do Rio Grande do Sul. Tá? Aqui tem a descrição de cada um, tá? Interessante você dar uma lida. E depois eu acho que é o disclaimer. É isso mesmo. E por fim, pessoal, as notícias. Essa aqui é a parte gráfica, tá? E vamos lá para as notícias. Vamos buscar aí a mais por data mais recente. Acho que 23 é a última aqui. Não tem nada antes aqui. Deixa eu colocar todos aqui. Eu acho que não tem nenhuma notícia aí de impacto, né? Pessoal, é isso. Não temos notícias aí. Deixa eu voltar só para aquela. Né? Temos uma de 23. Vale a pena dar uma olhadinha para a gente fechar e cumprir o nosso padrão em iceberg. Nós vimos aí a parte contábil, vimos os relatórios e fechando com a notícia. É a última aqui de agosto. Opa, tá errado aqui. Por data aqui. Agosto, nós temos agosto de 23 aqui. Paga dividendos 17 ao ano, agora está pagando 16,9. Tá bom? Então, conheço o Fiagro com yield 17 ao ano, agora está 16,9. Caiu até pouco, né, em relação à taxa Selic, caiu bastante nos últimos meses, tá bom? Esse aqui é o FG, né, o Cadeias Produtivas Agroindustriais, tá? Muito bom. Aqui ele fala que era 16,83, agora está 16,9, porque, pessoal, para entender aqui, porque a cota caiu bastante, tá? Então, no geral, né, o yield acabou aumentando na proporção. Né? Essa é a resposta aí. Pessoal, fechamos o vídeo aí do FGA11. Muito obrigado pelo cuidado. Né? Obrigado aí pela paciência de vocês nos nossos vídeos. Tá? São vídeos de estudo, tá? Que além de fazer uma análise do próprio ativo, né, seja FIAGRO, seja FII, seja FII Infra, ele te ensina aí a fazer a sua própria análise. Né? Como ver, como buscar informações, como comparar dados e analisar o que eu mostro para vocês, tá? Eu quero torná-los independentes para tomarem boas escolhas financeiras aí quando investir em FIIs, FIAGROS e fundos imobiliários. Pessoal, também temos vídeos aí de renda fixa, tá? Tesouro, LCI, LCA, CDBs, tá? Temos educação financeira de como sair das dívidas, tudo aí para ajudá-los nesse processo de crescimento, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Não deixe de compartilhar, deixar seu like e se inscrever caso tenha gostado. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Fala, meus amigos, tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia para você. Nós fizemos uma enquete sobre qual Fiagro a gente deveria fazer um raio-x e o KNCA11 ganhou. E vamos fazer aí, conforme prometido, um raio-x de Fiagros, o KNCA11, Quineia Crédito do Agro. Mais um Fiagro que a gente analisa aí para vocês, tá bom, pessoal? Não deixe de se inscrever, compartilhar, deixar seu like, comentar e dizer se você tem ou não o Quineia, se você pretende e qual a sua avaliação desse Fiagro, tá bom, pessoal? Começando na nossa análise iceberg na parte superior, a gente vai dar uma olhadinha na área contábil dele. A cota atual R$ 100,79, subiu na sexta-feira 0,5%, a mínima de 12 meses, 52 semanas, 130, e a máxima 107,95. Então ele está variando aí cerca de 7% em um ano. Parece ser bem estável, né? Tem o dividendo yield. Se você não sabe, pessoal, qualquer tipo de terminologia, comente aí ou veja os vídeos do canal mais antigos, onde nós temos um
um guia para o investidor iniciante de fiagros e fundos imobiliários, tá bom, pessoal? Então, tem um dividendo yield anual 13,60, pagou R$ 13,71 por cota em 12 meses. Esse ano perdeu cerca de 3% e no mês atual já caiu 1,28. Vamos ver o gráfico de um ano e aproveitar o vídeo que eu fiz há pouco sobre análise gráfica ou técnica. A gente vai ver um pouquinho de suporte e resistência. Então as resistências são os topos, né? A gente vê na casa dos 107, o que tem mais aqui é 107,70, 107,50, tá? A gente considera aí a resistência desse fiagro. Um primeiro suporte perdido já na casa dos 103 e pouquinho, perdeu, afundou por conta aí até das notícias do agro, né? Essa parte de safra, chuvas, agora o Rio Grande do Sul, né? Que é a próxima queda, então a gente pode ter que identificar um bom suporte na casa dos 103,39, né, que caiu até 100,30 e agora está na casa dos 100,79. Então, melhor dizendo aqui, o suporte na casa dos R$100. Tá? A gente está praticamente em cima do suporte recente aí do KINEA, do KNCA11, tá bom? Então, estamos aí nas proximidades do suporte. Tá? Faça a sua análise, mas a princípio, vendo o gráfico, ele estaria no preço bom para comprar, né, na casa dos R$100. Tá? Mais perfeito ainda se fosse R$10,30, R$10,40. Tá bom, pessoal? Essa é a análise gráfica, não é nenhum tipo de indicação, ainda não posso dá-la, né? A indicação, dá-la esse tipo de indicação. Mas, graficamente, a gente está próximo de um ponto ideal de compra na casa dos 103. Valor patrimonial por cota, outro dado importante, 103,57. E tem um PVP, que é o preço pelo valor patrimonial, na casa do 0,97. Ou seja, 3% de possibilidade de valorização, caso a cota busque seu valor patrimonial. É um fundo bilionário, 2,2 bilhões, né? E como tem um desconto, o valor de mercado está 2,177. 2 bilhões e 177 milhões. Tem caixa 2%, que equivale a 48 milhões de reais. E cotistas aí interessantes, 61 mil, passando aí, chegando aos 62 mil cotistas, e cotas emitidas 21 milhões e 600 mil. Rendimento médio vai nos dar uma ideia, né, dos rendimentos pagos no passado, 1,23 por cota, né, em 24 meses. A liquidez média diária é excelente, né, 4 milhões de giro por dia. Poxa, realmente, para mim, né, junto com o PVP, com o dividendo yield, tá, a liquidez média diária me dá uma indicação boa de compra, porque é fácil entrar e sair desse fiagro. Quanto mais baixa a liquidez, mais difícil entrar, muito mais de sair. Negociações em abril, quase 90 mil, e o volume aí no mês, 90 milhões arredondando, dividendos últimos pagos 1,14 no mês de abril, equivalente a 1,10 de yield mensal, excelente. E nesse mês agora de maio, né, abril pagando em maio, dia 14, agora semana que vem, vai pagar 1,11, equivalente a 1,7 de yield mensal, com a cota base a 103,36. Esse valor, pessoal, para mim também é importante, porque nos dá uma ideia, né, caso nada de grave aconteça aí, ele deve chegar na casa dos 103, 104 na hora da data com, que é o final do mês. Então, você comprando a 100, você vai ter aí cerca de 4%. Tá? Não é garantido, claro. Lembrar, rendimentos passados não garantem futuros, mas nos dá uma ideia aí que tem um espaço de 4% de valorização mais ou menos, tá bom? Nossa escadinha de dividendos, ano passado aí fechou a 1,5, esse ano abriu a 1,30, desculpa, a 1,15, aí foi para 1,5 em fevereiro, 1,14 em março e abril 1,11 aí. A Datacom é sempre o último dia útil do mês e vai pagar aí, né, caiu um pouquinho em relação a abril, vai pagar 11 centavos. A gente pode ver aqui os dados do KINEA, né, no KNCA11, administradora, entrar DTVM, LTDA, telefone, e-mail e site oficial. Você pode ver outros FIIs que ele administra, tá? Acho que não tem nenhum. Algumas notícias. Depois a gente vai ver na Pinha Notícias e os comunicados. Vamos ver o relatório gerencial, pessoal, abrindo com vocês em primeira mão, tá? Eu só baixei, mas não li nada. Vamos lá. Vamos ver juntos essa cara aí. É do padrão da KINEA, do Itaú. Eu gosto muito, tenho conta no Itaú, tá? Não é jabá, mas eu estou gostando muito do Itaú pelas facilidades e pela isenção que a gente tem de taxas, tá bom?
Vamos lá, Quineia, relativo a abril, portfólio que eu vou dar um zoom para aumentar, pessoal, dedicado a investimentos em valores imobiliários, especialmente os CRAs, né, por conta de ser o agro, recebíveis do agro, CRIs, cotas de FIAGROS, letras de crédito do agro, LCAs, eu gosto muito de LCAs e de LCIs, tá bom? São letras de créditos imobiliários. Patrimônio líquido de 2,22 bilhões, 64 mil cotistas. Em abril vai pagar maio 1,11 centavos por cota. Ele tem aí o benchmark, né, ou o spread dele é CDI mais 5,07. Então está pagando 5% acima do CDI. O CDI caiu um pouquinho, né, para 10,50. Então ele está pagando aí cerca de 10,57. Cota patrimonial no final do mês era 102,83 e fechou no mercado a 103,35. Liquidez média de 4 milhões, excelente, tá? E a taxa média dos CRAs que ele tem, aquisição, IPCA, né, inflação, mais 7,9. Ou seja, pessoal, um ganho real de quase 8% acima da inflação. A posição final do fundo, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele estava alocado em relação ao patrimônio 95,2 em ativos alvo, né, os CRAs ali, 1,5 em LCI e 3,3 em instrumentos de caixa ou renda fixa para girar o dinheiro em caixa ali. A passando investida em CRA e em IPCA corresponde a 29,2%, então tem uma proteção da inflação, do PL do fundo, patrimônio do fundo, remuneração média de IPCA mais 7,66, pessoal, e o prazo aí de 4,8 anos, muito bom. Já o montante investido em CRA ligado ao CDI corresponde a 59,7% do patrimônio, né? Então a referência aqui é o CDI, que tem a taxa aí média de CDI mais 4,7 ano e o prazo é menor, 2,3. Por fim, a parte investida no FIAGRO FIDIC corresponde a 6,3 do PL e a remuneração é CDI mais 4,6 e o prazo é 2,5 anos, 2 anos e meio. Tá? Ele pode para ver a seção resumo da carteira, que os dividendos já falamos que 1,11, tá? E considerando a cota média de ingresso a 101,28, corresponde a 124 da taxa DI. Se a gente fizer aí o abatimento de imposto de renda, vai dar cerca de 145, que é muito bom, pessoal, excelente. Aí uma indicação aí para o meu amigo Paulo Rogério Sobrinho, né? Então, tá muito boa essa performance e essa taxa aí proposta pelo FIAGRO. Começou em 2021, tem a taxa de administração de 1,20, não tem taxa de performance, excelente. Quineia, que é a gestora, né? E para o público em geral. Resumo da carteira aqui, a gente tem CRAs, né? Tem o FIAGRO FIDIC, LCI em caixa, né? Total de 100%. Indexador CDI mais, inflação mais, que é IPCA, CDI mais, CDI a porcentagem, né? E em caixa, né? Deve estar aí algo ligado a Selic, tá bom, pessoal? Aqui são as taxas médias. Lembrar que LCI e LCA são instrumentos isentos de imposto de renda, está aqui destacado, tá? E o prazo aqui do CRAs 2,3 e 4,8 e do FIDIC, do FIAGRO 2,5. A parte geográfica a gente pode ver o Rio Grande do Sul, tá? Tem ativos lá, né? Essa tragédia lá no sul. Então, por setor, tem hortifruti, papel e celulose, a indústria alimentícia, insumos, proteína animal, produção de insumos e bioenergia, que é a grande mote aqui, a grande parte, né, do FIAGRO investe, né? Indexadores aqui, a maioria é CDI, então qualquer do CDI tem influência direta, né, sobre cerca aí de 67% do FIAGRO, e o IPCA cerca de 30% arredondando, e Selic 3,3. Negociação e liquidez é o mais líquido, né, da B3. O volume no mês foi de 88 milhões, uma média aí de cerca de 4 por dia. Tá? É o fundo mais líquido aí da B3. A parte gráfica, nós temos a cota no mercado, aqui os picos na casa dos 112, foi maio de 22, né? E aqui a parte baixa aqui, fevereiro, né? Ele está bem descontado aí, fevereiro desse ano, barra março, na casa dos 102, tá? E a cota patrimonial vem subindo aqui com o tempo, e agora deu uma queda. Informações contábeis, apuração dos resultados. Aí tem aqui dos CRAs, dos FIAGROS, né? Vamos pegar aí o último aqui. CRA 23,8 milhões, do FIAGRO 1,8, LCI meio milhão,
Em caixa, 400 mil. Despesas do fundo, menos 2,5 milhões. Líquido, tá? 24 milhões. Caiu um pouquinho em relação ao mês passado, mas subiu em relação ao anterior. Então, sobe, desce. E distribuição de 23,9 milhões para os cotistas, que foi equivalente a 1,11. Por isso, caiu de 1,14 para 1,11. Tá? Ele tem uma reserva acumulada, muito interessante. Isso eu perguntei até por meio de e-mail lá para a RISA, né? Quanto seria essa reserva acumulada do RZAG 11, que não está escrito no relatório gerencial, é bom saber. Aqui então ele tem 6 centavos por cota de reserva aí, tá bom? Aqui uma explicação. Informamos que os CRAs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA, referente aos 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Beleza, reflete. Já que o resultado dos CRAs pós-fixados, né, indexados à CDI, foi impactado positivamente pelo maior número de dias úteis. Né? Lembrar, quanto mais dias úteis, mais recursos entram. Né? Compensou parcialmente a queda adicional da Selic. Março caiu para 10,75 e na reunião de agora de maio, 10,50 a queda da Selic, que deve estar chegando no fim das quedas da Selic e deve ficar na casa dos 10 no máximo. 10, eu espero que fique em 10,25, dependendo aí da inflação. Aqui ele dizia que deveria chegar na casa dos 9,5, tá? Já não acredito nisso, deve ficar na casa dos 10, 10,25 ao final de 2024. Rendimentos mensais, aqui ele compara aqui com o DI 89 em abril, né? 1,11, resultado gerado. Aqui do fundo 1,10, taxa DI de 124, né? Aqui o Gross Up, a gente considera 15% de imposto de renda, 145 do CDI, excelente. Aqui ele fala falou da cota, né? A mercado, quanto seria o spread, né? Então a 113,50 o spread seria CDI mais 4,30, menos a taxa de administração 3%, tá bom? Então quanto mais baixa a cota, né, maior o valor que você teria proporcionalmente, né? Até claro. Aqui são os ativos, os CRAs, todos adimplentes. E o que eu gosto muito aqui, dos fundos da Quineia, é que ele não tem grandes concentrações, pessoal. Um exemplo aqui, vou dar mais um zoom para vocês. O CRA aqui que tem 4,5, né, participação da carteira do PL, né, que é o Salto Botelho Agroenergia, é o CDI, ele tem indexador CDI mais 5, aquisição de 100 milhões, tá? Ele tem um saldo ainda de 100,1, tá? E ele só tem 4,5 da carteira, né? A gente tem no RZAG aí uma concentração de 20%, 11%. Então aqui, quanto mais distribuído, menor o risco para o investidor e para o próprio Fiagro, tá? Então tem todos os CRAs emitidos aqui. A gente viu que o maior é aquele de 4 ponto alguma coisa, né? 4,5. Então tá bem distribuído aqui. 4,7 aqui já é Cocal. Tá? Então esse aqui tem o maior 4,5 aqui, 4,7 Cocal, que é 103 milhões. Também adimplente, IPCA, aqui em cima são os CDIs mais, aqui é o IPCA mais, então inflação mais 8,09, pessoal. Realmente uma taxa excelente para o fundo e pesada para o produtor, tá bom? A FDIC aqui, Índigo, CDI mais 6, tem 6%, tá? Então é alto, tá? Alto para ele, né? Para os outros é tranquilo. E tem LCIs aí investido cerca de 1,5%. Em caixa 3,3%. Tá bom, pessoal? Para fechar aqui o vídeo, já 15 minutos. Tem a movimentações do fundo, devedor Caramaru. Ele fala que, baseado no risco corporativo, a companhia dos segmentos desde 2004 está presente em 6 estados diferentes, sendo maiores processadores de grão do Brasil, com relevante estrutura de armazenagem e logística. Então aqui a taxa IPCA mais 8,24, né? 520 mil reais, tá bom? Esse movimento na carteira aqui, assembleias, ativos investidos no fundo, segue os movimentos que merecem destaque, tendo CRA nativa. Tem aqui da usina Itamaraty, tá bom? Aqui fala sobre a garantia, aliança fiduciária de terras, fiduciária de soqueiras, penhor de cana-de-açúcar e fundo de reserva. Aqui a validade vencimento de 27. Tá? Tem aqui as imagens. Aqui, pessoal, Rio Grande do Mato Grosso do Sul, Mambaí. Tá bom? Tem as garantias, dezembro de 28.
São Paulo Cocal, da Raizen. Aí meu amigo Emerson Raizen, tá? Tem aqui, como é que posso dizer, a parte do risco, né? Tem a classificação aqui, da FIT AAA, Amores AAA-BR, tá? Agosto de 2022, tá bem legal. Nardim, São Paulo, Goiás, Zilor, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Essa parte de celulose aqui tem Klabin, né? Eldorado Brasil. No Paraná, Tecnomil, Rivone, tá? Proteína Animal, Frigol, São Paulo, no Paraná. Minerva Foods, vários. BR Brasil Foods, vários também. Pamplona, Santa Catarina. Máquinas Agrícolas, Super Frio. Aqui, ó, tem um no Rio Grande do Sul, tá? Felizmente, Skill, né? O Shio. Produção de maçãs, pessoal. Aqui, ó, Aliança Fiduciária de Terras. Um cobertura de 130 além do aval dos acionistas, tá? Dezembro de 28. Então a gente pode ver depois quanto que está alocado aqui na agropecuária Shio ou Skill, tá bom? E assim são as outras aqui. Pessoal, e a notícia aqui, tá? Antes de ver o Kinea KNCA11 foi o mais negociado em março, a última notícia aqui. Aqui são o primeiro aqui, ó, tem o KNCA11 e o SNAG11. Vamos ver a lista aqui. Aquele é o primeiro, com 87 milhões, depois aí o Rura 11, Vigia 11, o RZAG 11 e o SNAG 11 aí, os top 5. Bom, pessoal, vamos só ver lá do relatório, né, do Rio Grande do Sul. A gente fechar aí para ver só a participação dele. Ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Achamos, vou dar um zoom para vocês, para ver o impacto, né, caso tenha. CDI mais 4,5, ele tem cerca de 4,3, então pode ter um impacto aí cerca de 4% nesse fiagro aí, caso tenha havido algum tipo de estrago nas plantações lá. Tá? Que Deus conforte as famílias e que a gente ajude a reconstrução, né, do Rio Grande do Sul. É isso, pessoal, vimos aí o Kinea, tá? Um bom fiagro, bem consolidado, o mais líquido do mercado. Kinea Crédito do Agro, está cotado a R$ 100,79, um preço excelente de compra na casa dos 130, 140, que você vai ter aí um yield, caso, né, se mantenham os dividendos, na casa de 1,10, tá? Mensal, que é muito bom, tá? É um dos mais líquidos, é o mais líquido, tem um PL bem distribuído, né, os CRAs distribuídos, tem uma concentração máxima de 4,7. Tá bom, pessoal? Feito aí nosso raio-x, conforme combinado, fiquem com Deus, aproveitem aí o final de semana, aproveite sua mamãe, parabéns para as mamães aí do canal, da família e dos amigos da igreja também. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Fala, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia. Falar um pouquinho do XPCA11. Para tanto, pessoal, não deixe aí de se inscrever, compartilhar, deixar um comentário, um like, caso goste aí do conteúdo, tá bom? E o XPCA11, juntamente aí com os fiagros em geral, outro exemplo é o RZAG11, tem sofrido bastante nesse mês de maio, também no mês de abril, tá bom? Ele está próximo das mínimas históricas, pessoal. Hoje vai abrir o mercado, é 8,39 no fechamento de sexta-feira. A mínima do ano de 12 meses, né, 8,36, que é a mesma do mês, e a máxima 9,95 e a máxima do mês 8,57, né? Tá realmente tocando a parte de baixo do seu gráfico. Tem um dividend yield anual quase 16%, muito bom. Pagou aí R$ 1,34 por cota em 12 meses. Perdeu só esse ano, em 12 meses, 15%, e atualmente nesse mês 1,18%. O gráfico, pessoal, total aqui do XPCA11
Ele está quase nas mínimas históricas. 8,39. A gente vê que ele saiu da casa dos 9,84. Chegou a mais de 10, mais de 11 na verdade. Lá em 22, 11,26 e vem caindo aí sistematicamente. 9,92, 8,75, né? Tem perdido tudo. O pessoal que a gente estudou, né? Todas as resistências. A primeira aqui era o platô na casa 9,87. Segunda resistência 9,58. Terceira 9,31. 9,25. Estourou de vez aqui para 8,72. Foi agora até 8,39, né? Chegou a 36, pessoal. Menos históricos, mas por que tem caído tanto, né? Vamos olhar rapidamente aqui os aspectos gerais. O valor patrimonial é 9,49. Está bem descontado, está com PVP de 0,88 e 12% de desconto. Tem caixa 3% e mais de 104 mil cotistas, pessoal. Então, vamos aí vasculhar rapidamente o especial, mas para ver se tem algum indício do motivo, né, dessas quedas aí. Em abril, quase 120 mil negócios e quase 37 milhões e meio de volume negociado. E dividendos são estáveis na casa dos 10 centavos, que vai pagar aí essa semana, né, 15 de maio, equivalente a um yield mensal de 1,17, que é muito bom. E a cotação base do fechamento foi 8,58. Os dividendos eram maiores, como a RISAG também era 15, 14, ficava entre 13 e 12. E esse ano saiu de 11, 3 meses seguidos de 10 centavos. Mesmo assim, pessoal, yield mensal de mais de 1%. Datacom sempre no final do mês, no último dia útil, pagando aí 10 centavos nos últimos movimentos de dividendos. É o XP Crédito Agrícola, CNPJ, prazo determinado, segmento, dados do XP, telefone, e-mail e site oficial, as notícias, né, a gente vai ver daqui a pouco, e vamos aí para os relatórios e comunicados. Eu baixei o último relatório gerencial, você pode identificar aqui, tá bom? E vamos direto para ele. Eu estava lendo antes do vídeo, tá? Para dar uma preparada aqui. Vou deixar bem alto aqui, um zoom bem elevado para vocês. Eu sempre começo com o lado esquerdo ou direito, né? Dependendo do objetivo do fundo. Ele busca oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros lastreados no agro, como CRAs, LCAs, cotas de FIIs, agros e FDICs. Começou em 21, a gente viu que está nas mínimas, né, históricas. Patrimônio líquido 471 milhões, 45 milhões de cotas emitidas. O valor patrimonial a gente já viu, né, 9,49. As taxas aqui, 1% de administração, no mínimo R$25 mil, performance aí 10%, o que excedeu o CDI, cotistas aí 104.635, pessoal. Aqui são os comentários do gestor. Importante, caso você queira investir no XPCA11, leia com calma, tá, todos os detalhes. Tem os destaques do mês de março, aquisição de novo CRA, a Bioenergia Vale do Paracatu, é uma usina lá em João Pinheiro, Minas Gerais, para a produção de açúcar, etanol e energia. Ainda a gestão da equipe visitou importantes polos produtivos, com destaque para a região Tangará da Serra, no Mato Grosso, onde teve uma escassez de chuvas no período, né? Aqui ele fala com boa perspectiva na colheita de milho, a previsão que os preços continuem baixos, como commodities, beneficiando os setores que utilizam como matéria-prima, né, a parte de confinadores, frigoríficos, também usinas de etanol de milho. Aqui, pessoal, ponto de atenção: começa a ser formados os custos para a safra 24-25, os insumos, fertilizantes defensivos e sementes diminuíram o preço, o que tende a reduzir o custo por hectare, auxiliando nas margens do produtor, ainda que a soja não tenha perspectiva de aumento de preço.
Então, pessoal, os insumos têm baixado, né, por conta da demanda menor, e vai auxiliar o produtor aí na montagem no preço, né, da nova safra. Mesmo que os commodities ainda estejam com preços baixos, né, soja, milho e algodão. Aqui o resultado, né, o especial foi 0,991 e o contábil foi 10,31, tá bom? Isso aqui é referente ao mês de março, que é o último que a gente tem, né, abril referente a março. Distribuiu 10 centavos e pagou no último dia 12/4, né? Vai pagar o próximo agora 15/5. Aqui as receitas, pessoal: 4 milhões em março, em 12 meses 61 milhões, CRA 5 milhões, LCA de renda fixa 80 mil arredondando, despesas operacionais menos 483 mil, o líquido 4.513, líquido regime de competência 4.694, distribuiu 4 milhões e meio, ou seja, 10 centavos por cota. Tá bom, pessoal? Aqui é um extratozinho, né, das distribuições. Tem um DI mensal de 1,09, teve, né, em março. Aqui a evolução da cota e volume médio. A gente vê aqui em março 9,14, 9,49. Aqui o valor patrimonial manteve 9,49. O valor de mercado da cota 9,14. Quem dera, está bem abaixo agora, né? E aqui o volume médio negociado 1.388. Aqui, pessoal, eu vou passar, mas leiam aí a parte da soja. Deixa eu só mostrar o gráfico de queda, né, do preço. Agora aparece uma pequena recuperação. Eu falo aqui, ó, valorização de 4,45 no contrato de soja futuro para maio de 24. Esse mês agora que estamos, né? Milho também, área plantada, produtividade, produção, né? 3 itens em queda. E o gráfico aqui estabilizado em R$ 62 pela saca de 60 quilos. Fala do boi gordo, em relação troca boi, o boi gordo em si R$ 235, arroba e açúcar e etanol, tá bom? A gente vê aqui dentre os três, né? Esse é entre os 4 que tem subido aí. Indicador de área de etanol, mostrando a recuperação. E o portfólio, pessoal, que é importante: CRAs mais de 90%, cota FDIC Agro 8% do seu PL em caixa tem 1,5%. A gente vai ver aqui os tipos que tem no portfólio: produção de grãos, usinas, que é grãos 18%, usinas também 18%, só que 0,2%, né? E grãos 18,8%, revendas cooperativas, milho, cana 10% e outros 11,1%. Aqui por estados tem uma pequena parte no Rio Grande do Sul, né? A maioria está centrada aí no Mato Grosso, mais de 32%, onde teve bastante seca, né, nos últimos tempos aí. Os indexadores CDI+, com média de 4,7%, né, 91% da carteira, e IPCA+, com média de 8,73%, com 8,5%, tá bom, pessoal? Aqui é a duração média, né? Para 25 tem 50%, duration, 26, 34, 27, 5 e 28, 0 e 29, 2%. Aqui foram a de aquisição, né, de 9 milhões, quase 10 desse CRA. Para transposição anterior ao papel, houve no mês a venda de 2 milhões de CRA do risco flora. Aqui, pessoal, o book de crédito é importante. Aqui você vê participação no PL no máximo 7%, né? Ou seja, não há grande concentração, isso é um fator importante. E dos FDICs, sim, que é bem menor em relação ao PL, né? Participação, mas aqui sim a gente tem grande concentração, que são só apenas 3, né? 4 na verdade. Esse aqui que de 8,77 milhões, quase 40% do PL,
Mas assim, a FDIC é bem menor, né? Cerca de 8% do patrimônio líquido. E aqui são os detalhamentos. Pessoal, é importante sempre olhar os tipos de garantia. Tá aqui, ó, aval cruzado entre empresas, 130% de cessão fiduciária de recebíveis. Você vai ver aval de sócios, aval da holding, né? Alienação de terras, nesse caso aqui, equivalente a 5% só ao devedor. Isso aqui é a usina sucroalcooleira, tá? Mais aqui da carteira. E os tipos de garantia importantes, né? Aqui é uma descrição de cada um. A gestão. Aqui fala que tem ampla experiência no setor de agronegócio. Aí fala da equipe dedicada, tá? E as suas respectivas experiências aí. Por fim, pessoal, notícias, depois do nosso veredito. Vou abrir só a última aqui para não demorar muito no vídeo. Tá? Só fala de dividendos, realmente o Fiagro é campeão em dividendos. Vou ver aqui, ó. XPCA11, que teve variação negativa de 1,6 no valor da cota em 12 meses, graças a um yield de 14,9, entregou retorno de 13,78. Tá? Aqui, ó, ticker. Cadê o XPCA11? Total aqui em 12 meses 13,38, DI 14,99, perdeu aí nessa época, né, 1,61. E aqui tem janeiro. Tá, pessoal, minha análise final. Ele tem sofrido principalmente aí pela questão de commodities, né, queda de preços, parte de quebra de safra de soja, poucas chuvas em algumas regiões, agora grandes chuvas, infelizmente, lá no sul, que tem impactado realmente a maioria dos fiagros nesse período. Bom, pessoal, é um bom fundo, né? Não há indícios de inadimplência. No contexto geral, os fiagros, essa queda aí, a gente pode ver XPCA, a RESAG 11, né? Pura 11 caindo bastante, tá bom, pessoal? E outros aí sofrendo com o aspecto geral do segmento fiagros, tá bom? Para mim, continua sendo um bom fundo, mas ainda não há grandes perspectivas de melhora do setor. Eu continuo comprando mais o RESAG, para mim é um pouco melhor do que ele, mas apenas opinião pessoal. Tá bom, pessoal? Fique com Deus, se inscreva no canal, obrigado por ficar conosco até o fim, até esse momento, e até o próximo vídeo, pessoal. Deus os abençoe. Fala, amigos do canal, muito boa noite ainda, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Acabei de fazer um vídeo em homenagem tanto às famílias, aos profissionais que labutam nessa estrada árdua e esses profissionais que fazem a vida das famílias, né, e das próprias crianças e adultos menos difícil. Muito obrigado, tá bom, pessoal? E voltando ao procedimento de raio-x de um fiagro, o último que fizemos foi um raio-x de um fundo imobiliário. A gente vai falar do Vigia 11, a pedido de amigos, tá bom? E a gente vai usar o método iceberg, né? A gente vai começar com a parte inicial, a gente vai começar com a parte de análise do status invest, análise contábil, dividendos, valores pagos, tá bom? Depois a gente vai ver o relatório gerencial, dar uma olhadinha no último e por fim notícias da internet, tá bom, pessoal? Eu peço aí que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like. A gente está chegando aí a uma marca importante de 1000 inscritos por conta de vocês. Muito obrigado. Tá bom, pessoal? Vamos começar com o Vigia 11. Então, Valora CRA do agronegócio, né? Esse fiagro que é um dos mais famosos, né? Dos mais populares entre os fiagros. O valor atual de hoje, 8,30, subiu 0,24. A mínima de um ano, 8,13. O valor máximo, 9,89.
nesse mês do ano, né? Do mês 8,28 valor mínimo e valor máximo 8,30 está na máxima do mês porque o dia 2 é o segundo dia útil, tá bom? Dividend yield 17,37 anual, 1,44 por cota. Pessoal, lembrando, se você tem alguma dúvida de alguma terminologia ou termo que eu falar aqui, a gente tem um guia do investidor iniciante, só vendo os vídeos do canal que você vai identificar, tá bom? Valorização ele perdeu 15% no ano e nesse mês ele subiu 0,24. Vamos colocar aqui o gráfico de 6 meses, né? No mínimo a gente está uma boa precisão. A alta aqui lá em outubro 9,52, o fundo aqui 8,3 em dezembro do ano passado, mais um topo 9,10 e o fundo aqui 8,5 no dia 18 de março, ele vem recuperando, está na casa dos 8,30, tá bom? Continuando aí, valor patrimonial por cota, muito importante esse dado, 9,66, ou seja, ele tem um PVP tá, de 0,86, um desconto de cerca de 14% em relação ao seu valor justo, entre aspas, valor patrimonial. Em caixa quase 5%, 41 bilhões, e tem cerca de 170 mil cotistas, né? Então, um fundo bem consolidado e foram emitidas 86 milhões de cotas. Negociações de fevereiro, 234 mil negócios e o volume de 63 milhões. O último rendimento, 11 centavos, equivalente a 1,34 de yield mensal, excelente, pessoal. Lembrar que rendimentos passados não garantem futuros, cotação base da época 8,23, ele divulgou a Datacom foi dia 12 de março e pagou no dia 19. Então está se aproximando do Datacom, por isso que ele deve dar uma rushada para cima e crescer de cotação até a Datacom dele, tá bom, pessoal? Dividendos pagos, ano passado estava na casa dos 15 e com a queda da Selic a gente vê dividendos caindo, em dezembro foi 10, começou janeiro voltando para 12, quase 12,5, caiu para 8,75, então deu uma despecada aí sinistra, né? E voltou para os 11 aí. Talvez no relatório gerencial a gente identifique a causa dessa queda. O último foi 11 centavos, em Datacom dia 12 de março, pagou 19, 11 centavos. Ano passado, esse ano, comparação de dividendos, queda de 26%. Tá, então aqui dá para a gente ver o histórico, né? 11, 8, 7, 5, 12, 10, 10, 10, 12, 13. Realmente caiu bastante, né? Os dividendos. Mês passado voltou a subir. Vigia, algumas informações aqui no aspecto geral, determinado, segmento que é dos Fiagros, é administrado pela BTG Pactual, tem um nome de peso, setor atuação misto, definido, segmento também definido, tá bom? Turbulência, abalo Fiagros, cotas de valorizam até 12%, tá? Depois a gente vê aqui essa notícia, a notícia de quebra de safra, notícia de medo de calotes e queda das commodities agrícolas no mundo afora, tá? Que fez aí os fiagros caírem bastante nas últimas semanas. Mas eu creio que deve passar aí e voltar a subir daqui a pouco. Tá? Depois tem os comunicados, a gente vai ver depois o relatório gerencial, já vou deixar aqui ele abrindo. Tá bom? Leia também os outros relatórios, datas importantes, mais visualizados, o RSAG aqui depois já temos vários vídeos sobre o RSAG, inclusive nós chegamos às 17 mil cotas. É isso, pessoal, então essa aqui é a ponta do iceberg. Vamos lá, dar uma afundada aqui na água, vou subir aqui o último relatório gerencial de fevereiro, boa apresentação, encerrou o patrimônio líquido totalmente investido em CRAs, né, recebíveis do agronegócio, são 30 ativos. E o que está sobrando aqui está em caixa, né, aqueles 5%. Rendimento de 24 de 11 centavos, né, de fevereiro, pagou em março. Rentabilidade importante, CDI e um spread de 4,8. Está excelente aí. E CDI mais 6,2 sobre o preço médio de negociação da cota em fevereiro. Então, relação à cota, CDI mais 6,2. Negociou o volume médio de 3 milhões, né, acima do Razak, que foi 2,2. Fechou o mês com 170 mil cotistas, cerca de 33% do total de investidores dos fiagros. Então, ele, praticamente um terço aí, tem cerca de um terço de todos os investidores dos fiagros. Tem análise de insumos agrícolas, a parte do El Ninho, lê com carinho aqui o relatório gerencial. Aqui de forma por ver.
Ele fala aqui do risco dos produtores. Ele fala que todos apresentam bons resultados comparados aos seus concorrentes, demonstrando boa capacidade de gestão de riscos inerente ao segmento e contingência para a mitigação dos impactos dos riscos, né? Então, a princípio aí os credores, né? Não, melhor dizendo, o vigia, né, é credor, e os que devedores, né, desse fundo, desse fiário, tem boa capacidade de pagamento aí, então o risco a princípio está bem mitigado. Aqui ele fala algumas informações adicionais dos CRAs Languiru, aqui dos resultados, né, foi 11 centavos, a parte contábil de fevereiro, receitas 9 milhões, negociação, outros ativos, despesas, o resultado aí positivo de 7 milhões, distribuiu 9 milhões, que deu por cota 11 centavos. Aí. 19 dias úteis, tá pessoal? Lembrar que isso aqui influencia no valor, e cota 955 o valor patrimonial, ou seja, equivalente a CDI mais 4,8. E tem aqui, importante pessoal, tem uma reserva de caixa de cerca de 6 centavos por cota, interessante, né, para amaciar possíveis impactos aí sobre o fundo de calotes ou de atrasos. Essa parte aqui dos dividendos distribuídos e seu respectivo CDI atrelado. Em 6 meses aqui ele está com CDI mais 2,5 arredondando. Então tem um spread aí de 2,5 em relação ao CDI. Aqui são os ativos, pessoal, é importante, tá? Você tem aqui os ativos, o emissor, o valor, é importante para vocês verem sempre essa porcentagem do PL aqui que está alocado. Então o maior que tem é 6,69, né, indexado ao CDI com spread de 4,7, tá bom? Então, diferente do Razag, que tem um que é 20%, outro que é 17%, outro que é 10%, aqui os maiores são de 9, 9, depois 8, 7, depois vai caindo para 6. Ou seja, não há concentração perigosa dos CRAs emitidos. Isso é uma coisa boa para o Razag, para o Vigia, né? O total de CRAs aí, ele tem uma alavancagem de 4%, 858 milhões, caixa líquido de 4,05%, a duração média da carteira aqui, pessoal, 1,8 anos, é de curto prazo, eu entendo assim. Ele tem um spread, vamos achar aqui o spread dele, aqui embaixo, spread de 5,1, pessoal, então é excelente, né? Então CDI mais 5,1, então você vai ter um ágio a mais do CDI de cerca de 5%, que é muito bom para a valorização da sua própria carteira, tá bom? Continuando aqui, PL 100% em CRAs, o que está investido, indexadores 100% no CDI, aqui alocação por segmento, né, distribuidora, cooperativa, indústria, sucro, alcooleiro e produtor, aqui as áreas de atuação, tá? Tem até lá no Amapá, rendimentos mensais relativos à emissão de cotas, essa parte contábil, né? Histórico de rentabilidade, 12 centavos, CDI era maior, então, mais 3, caiu para CDI mais 1, mais 2,87, aqui em dezembro bateu CDI mais 6,45, depois foi CDI mais 0,8, praticamente zero, né? Não caiu em janeiro, em fevereiro foi CDI mais 6,9, quase CDI mais 7, né? 11 centavos aí, a cota a 8,40. O valor de mercado da cota no fechamento. Aqui são os tipos de ativos, né, os CRAs emitidos, tá bom? Aqui, ó, CDI mais 5, CDI mais 5, aqui, depois a gente vai pesquisar aqui esse que é o maior, né, que tem 9%, tá bom? Para vocês olharem e fechando aí, são todos os CRAs emitidos, desempenho do mercado secundário, fechamento em janeiro, né, 8,99, caiu bastante, né, para 8,40 em fevereiro, por conta da queda dos dividendos para 8, né, o pessoal vazou do Vigia, o volume médio aqui 8,74 por cota, o mínimo foi 8 e o máximo 9,12 aqui. Tem a parte gráfica aqui e com o volume aqui, ó, essa queda aqui, ó, é um volume altíssimo de venda por conta da queda dos dividendos.
Aqui outro volume alto de venda e bateu na casa dos 8 ali. E aqui é o valor de mercado, tá vendo? Pessoal, é isso, tá? Vamos lá para final do iceberg. Vamos buscar pesquisas aí do Vigia 11, começar aí com notícias, tá bom? Para a gente fechar o nosso vídeo. Cresceu novos dividendos para março. A gente já viu, né, que foram 11 centavos. Dividendos. Aqui em outubro ele pagou o menor dividendo da história. Pagar dividendos aqui, ó, 30% menores. Isso aqui foi um mês atrás. Menor dividendo da história um mês atrás. Comparativos. Volume de negócio em fiagros em janeiro, liderou em janeiro. Dividendos 24,3 menores. Isso aqui também foi de janeiro. Tá? Então, o que pegou para ele aqui foi essa queda nos dividendos aí. Tá bom? E isso do Vigia 11 notícias aí. Tá bom? Vamos ver aqui dos CRAs dele, dos CRAs emitidos, né? O que tem mais aqui é esse aqui, ó. Lastreado no CPF financeiro emitido cooperativa Trícola Sapiência LTDA Cortizel. Então aqui, ó. Vamos ver esse Cortizel aqui, só para ver se tem alguma notícia sobre ele. Para fechar nosso vídeo, pessoal. Cortizel. Aqui de outubro, inovação e desafios na cultura de soja. Um evento promovido por eles. Fala que a soja voltou a subir. Então isso aqui é ligado principalmente à parte de soja, né, ao cultivo de soja. Não tem mais notícias. Grão, marcas. Beleza, e vamos ver só mais um para fechar o vídeo aqui do COPAV. Ver se tem alguma notícia e a gente fecha o vídeo aí, pessoal. Faturamento avança 26% e bate 1,8 bilhão. Capixaba, empresa de água passando Espírito Santo, recorde de faturamento. E é isso, pessoal, nada de mais preocupante nos CRAs. Como eu falei para vocês, né, importante ver nesse gráfico aqui. Desculpa, deixa eu ver se está certo. 9,69. Coribá, Coagro. Deixa eu ver esse aqui se tem alguma coisa. Vamos fechar, pessoal. Conhecimento. Conexão, agricultura, a parte de inovação. Tecnologia. Preço da soja por conta do excesso. Então é isso, pessoal. Nada demais. Então esse aqui, o Cotribá, tem 9,69. Pessoal, vimos aí o Vigia. Realmente é um fundo aí que é bom a gente ficar de olho, tá bom? Mas lembrando que não é nenhum tipo de recomendação. Faça a sua própria análise, estude os relatórios gerenciais, como a gente falou, tá bom? E decida aí se vale a pena ou não ter esse Fiagro na sua carteira, tá bom, pessoal? Então esse foi mais um raio-x agora do Vigia 11. Se inscreva no canal, compartilhe, fique com Deus e até o próximo vídeo, meus amigos. Deus os abençoe.